Você sabe, de verdade, quem está do outro lado da tela quando conversa todos os dias com alguém? Essa pergunta não carrega acusação nem ironia. Ela carrega realidade. Vivemos um tempo em que a internet deixou de ser apenas um meio técnico de comunicação e se transformou em um espaço emocional completo. Um lugar onde as pessoas não apenas conversam, mas se sentem vistas, acolhidas, desejadas e, muitas vezes, menos sozinhas do que na própria vida offline. A partir de agora, vamos refletir sobre alguns pontos importantes. Número 1. Conexão digital. A conexão digital passou a ocupar funções que antes pertenciam à família, aos amigos próximos, à comunidade e às relações presenciais. Hoje, muitas pessoas dividem suas angústias mais profundas com alguém que nunca viram pessoalmente. Confidenciam seus medos, seus sonhos, suas frustrações e suas carências para alguém cuja existência real conhecem apenas por imagens, palavras e promessas. Isso não acontece porque as pessoas perderam o juízo. Acontece porque o ser humano é essencialmente relacional. Desde sempre, buscamos vínculo, reconhecimento e pertencimento. A internet apenas reorganizou o caminho por onde esse desejo circula. Nunca tivemos tantas possibilidades de contato e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão emocionalmente sós. A solidão contemporânea não é a ausência de pessoas ao redor, mas a ausência de presença real. É a sensação de falar muito e ser pouco escutado. De receber atenção constante, mas não sentir profundidade. É possível trocar mensagens o dia inteiro, ouvir uma voz todos os dias, receber palavras bonitas com frequência e, ainda assim, viver um vazio persistente. Esse vazio não surge porque algo está errado com a pessoa. Surge porque o vínculo criado não encontra sustentação na realidade concreta. A psicologia explica que o cérebro humano responde à atenção, à previsibilidade e à validação emocional. Quando alguém demonstra interesse contínuo, faz perguntas, se lembra de detalhes e oferece palavras de apoio, o cérebro interpreta isso como cuidado. Pouco importa se esse cuidado vem de um corpo presente ou de uma tela iluminada. A neurociência mostra que, nessas situações, neurotransmissores ligados ao prazer e ao vínculo são liberados. Dopamina, oxitocina e serotonina entram em ação. O corpo relaxa. A mente cria expectativa. Surge a sensação de conexão. O problema é que o cérebro não foi preparado para diferenciar, com precisão absoluta, o afeto simbólico do afeto vivido quando há carência emocional. Ele reage ao que sente, não ao que verifica. Quando estamos cansados, fragilizados, atravessando perdas ou vivendo períodos de solidão, essa diferença se torna ainda mais difícil de perceber. Por isso, a vulnerabilidade emocional na internet não nasce da ingenuidade. Ela nasce da condição humana. Nasce do desejo legítimo de ser visto, escolhido e compreendido. Golpes emocionais, manipulações afetivas e relações ilusórias não funcionam porque as pessoas são fracas. Funcionam porque tocam em necessidades profundas que todos nós carregamos. A filosofia antiga já alertava para isso muito antes da existência da tecnologia digital. Os pensadores clássicos falavam sobre a importância de não entregar o próprio eixo emocional a algo externo. Falavam da necessidade de domínio das paixões, não como repressão, mas como clareza interna. Para eles, o perigo não estava em sentir, mas em ser governado pelo sentimento. Quando a emoção conduz sem critério, a razão se cala. Não por falta de inteligência, mas por excesso de envolvimento. No ambiente digital, essa clareza se torna ainda mais necessária. A internet permite relações intensas sem o desgaste da convivência real. Não há atrasos visíveis, frustrações compartilhadas, contradições cotidianas ou conflitos concretos. Tudo pode ser cuidadosamente editado. Isso cria uma narrativa de perfeição que raramente existe fora da tela. E quanto mais perfeita a narrativa, maior deve ser a cautela. Relações humanas reais são imperfeitas. Elas incluem silêncios, limites, desencontros e ajustes constantes. Quando alguém parece sempre disponível, sempre compreensivo, sempre alinhado e emocionalmente impecável, algo precisa ser observado com calma. Não para acusar, mas para compreender. A filosofia antiga chamava isso de prudência. Prudência não é desconfiança paranoica. É respeito pelo tempo. É permitir que a realidade se revele aos poucos. É não se entregar completamente antes que palavras encontrem ações e promessas encontrem presença. Número 2.
Carência emocional, projeção e o mecanismo da ilusão. Para compreender de forma profunda a vulnerabilidade emocional na internet, é essencial falar de carência. Carência não é defeito moral. Não é sinal de fraqueza de caráter. É falta de vínculo, de escuta verdadeira, de troca afetiva consistente. Em momentos de fragilidade emocional, o cérebro busca alívio. Busca alguém que pareça oferecer segurança, atenção e sentido. Não se trata de escolha consciente. Trata-se de sobrevivência emocional. A projeção acontece quando começamos a preencher as lacunas do outro com aquilo que nos falta. Onde não há informação concreta, a imaginação entra. Onde não há presença real, a fantasia se instala. Quanto menos contato com a realidade, mais espaço a projeção ocupa. A psicologia explica que relações exclusivamente digitais favorecem idealizações. A outra pessoa aparece sempre interessada, sempre empática, sempre disponível. Não vemos como ela reage ao cansaço, à frustração, à contradição ou ao conflito. Isso cria a sensação de que encontramos alguém excepcional. Pequenos gestos ganham significados exagerados. Uma mensagem vira prova de amor. Uma frase gentil vira compromisso. Um pedido de paciência vira justificativa permanente. O cérebro começa a organizar expectativas e a construir uma narrativa interna. Esse processo acontece de forma automática. Não exige ingenuidade. Exige apenas envolvimento emocional. A mente humana é extremamente competente em criar histórias coerentes quando deseja acreditar em algo. A carência emocional reduz a capacidade crítica não porque a pessoa perde inteligência, mas porque o cérebro passa a priorizar alívio emocional em vez de análise racional. Questionar passa a parecer ameaça. O medo de perder o vínculo se sobrepõe ao desejo de clareza. A filosofia antiga descrevia esse fenômeno ao falar das paixões desordenadas. Para os pensadores clássicos, quando o desejo governa, a razão se enfraquece. Não por ausência de lucidez, mas por excesso de apego. Esse mecanismo explica por que pessoas experientes, inteligentes e cuidadosas podem se envolver em relações prejudiciais. A inteligência não protege quando a emoção está desregulada. O que protege é o autoconhecimento. Reconhecer a própria carência não é motivo de vergonha. É um ato de maturidade. Quando alguém se torna a única fonte de afeto, validação e esperança, o risco já está instalado. Nenhuma relação saudável deveria carregar sozinha todo o peso emocional de uma vida inteira. A psicologia mostra que vínculos saudáveis coexistem com outros vínculos. Eles não exigem exclusividade emocional absoluta. Não pedem isolamento. Não afastam a pessoa do mundo. Quando uma relação começa a exigir segredo constante e afastamento de outras pessoas, algo está errado. O isolamento emocional é um dos maiores facilitadores de manipulação. Quando não falamos sobre o que vivemos, quando escondemos relações, quando sentimos vergonha de compartilhar dúvidas, perdemos um dos maiores mecanismos de proteção que existem, o olhar do outro. A filosofia antiga sempre valorizou a vida em comunidade. Não como dependência, mas como proteção mútua. O diálogo ajuda a reorganizar a percepção. O isolamento fragiliza. Por isso, um cuidado essencial é manter a rede de apoio ativa. Falar com amigos, familiares ou pessoas de confiança sobre a relação. Não para pedir autorização para amar, mas para permitir que a realidade seja contrastada. Relações saudáveis resistem à luz. Relações frágeis precisam do segredo para sobreviver. Número 3. Tecnologia e a amplificação da vulnerabilidade humana. A tecnologia não criou a manipulação emocional. Ela apenas ampliou sua escala, sua velocidade e sua sofisticação. Desde sempre, seres humanos foram capazes de mentir, seduzir, exagerar virtudes e esconder falhas. O que mudou é que hoje isso pode ser feito à distância, com múltiplas identidades, imagens cuidadosamente editadas e discursos emocionalmente ajustados ao que o outro precisa ouvir. Vivemos uma era em que é possível parecer exatamente aquilo que alguém procura. Não porque exista uma conexão genuína, mas porque existem ferramentas capazes de moldar narrativas com extrema precisão. Textos podem ser escritos para soar empáticos. Imagens podem ser manipuladas para parecer reais. Vozes podem ser simuladas.
Histórias podem ser criadas com coerência interna suficiente para enganar até os olhares mais atentos. Isso não transforma a tecnologia em vilã, mas exige um novo nível de maturidade emocional. A psicologia contemporânea mostra que quanto mais envolvimento emocional ocorre sem contato com a realidade concreta, maior o risco de idealização. A mente humana confia no que é consistente, previsível e emocionalmente confortável. A inteligência artificial, quando usada de forma irresponsável, pode intensificar esse conforto ilusório. Respostas rápidas, atenção constante e discursos personalizados criam a sensação de intimidade profunda. O cérebro interpreta isso como cuidado real. E cuidado gera apego. A neurociência explica que o cérebro responde à previsibilidade emocional. Quando alguém aparece sempre com as palavras certas, no momento certo, oferecendo acolhimento contínuo, o sistema nervoso entra em estado de segurança. O corpo relaxa. A mente baixa a guarda. A sensação é de proteção. O problema é que essa segurança pode existir apenas no campo simbólico. O corpo sente segurança, mas a realidade ainda não foi testada. Não houve convivência, conflito, frustração compartilhada ou responsabilidade concreta. A filosofia antiga alertava para esse risco ao afirmar que o ser humano precisa governar a si mesmo antes de se entregar ao mundo. Quando terceirizamos nosso senso crítico para aquilo que nos faz sentir bem, perdemos autonomia. E autonomia, para os filósofos, não era frieza, mas dignidade. Outro ponto importante é a facilidade com que narrativas perfeitas se sustentam no ambiente digital. Na vida real, o cotidiano expõe contradições. Pessoas se atrasam, erram, se irritam, se cansam. No espaço virtual, tudo pode ser filtrado, ajustado e editado. Essa ausência de fricção com a realidade favorece a ilusão de perfeição. Quanto menos atrito, menos teste. Quanto menos teste, maior a idealização. A mente humana tende a confundir a ausência de problemas com qualidade de vínculo. A filosofia antiga já ensinava que a verdade se revela na ação, não apenas no discurso. Onde não há ação consistente, compromisso concreto e presença real, não há garantia de verdade. Relações que existem apenas no campo das ideias precisam ser observadas com cautela. Outro aspecto importante é a normalização do adiamento. No ambiente digital, sempre há uma justificativa plausível para não se encontrar, não aparecer ou não se comprometer. O futuro se torna o lugar onde tudo acontecerá. E o presente se torna apenas espera. E a espera prolongada gera dependência emocional. O cérebro passa a viver na antecipação. E antecipação também gera dopamina. A pessoa não vive a relação. Vive a promessa dela. Isso mantém o vínculo ativo mesmo sem realidade concreta. A filosofia antiga alertava para o perigo de viver no campo das promessas. Para os pensadores clássicos, a vida acontece no agora. Aquilo que nunca chega ao presente dificilmente se tornará real. Número 4. Padrões de manipulação emocional e os limites necessários. A psicologia identifica padrões recorrentes em situações de manipulação emocional online. Esses padrões raramente surgem de forma abrupta. Eles se constroem aos poucos, de maneira sutil e progressiva. Tudo costuma começar com atenção intensa. A pessoa se mostra presente, interessada, empática. Demonstra compreender dores profundas, faz perguntas, se lembra de detalhes, valida sentimentos. Para quem se sente invisível ou negligenciado na vida real, esse contraste é poderoso. A atenção intensa cria sensação de valor. Quem se sentia esquecido passa a se sentir especial. Quem se sentia sozinho passa a se sentir escolhido. O cérebro responde com gratidão e apego. Em seguida, surgem promessas. Promessas de encontro, de vida compartilhada, de futuro conjunto. Mesmo quando vagas, essas promessas criam expectativa. A expectativa mantém o vínculo ativo. O cérebro começa a antecipar algo bom. E a antecipação gera prazer. Depois, aparece a urgência emocional. Algo precisa acontecer logo. Uma decisão precisa ser tomada. Um problema precisa ser resolvido. Nem sempre isso envolve dinheiro de imediato. Muitas vezes envolve pedidos de compreensão, paciência ou segredo. O segredo é um ponto crítico.
Quando uma relação começa a exigir que você esconda o que vive, algo está errado. O segredo prolongado não protege o amor. Ele protege a manipulação. Cada concessão feita sem reciprocidade real enfraquece um pouco mais o senso crítico. Não porque a pessoa queira se enganar, mas porque já está emocionalmente envolvida. Questionar passa a parecer ameaça. O medo de perder o vínculo supera o desejo de clareza. A filosofia antiga chamava isso de perda da liberdade interior. Quando nossas emoções passam a depender totalmente do outro, nos tornamos escravos do vínculo. Não no sentido literal, mas no sentido interno. Um limite fundamental é nunca tomar decisões importantes baseadas exclusivamente em alguém que você nunca encontrou presencialmente. Decisões financeiras, mudanças de vida, rompimentos familiares ou isolamento social são sinais de alerta quando surgem a partir de relações exclusivamente digitais. Outro limite essencial é manter a vida aberta. Relações saudáveis não exigem segredo constante. Não afastam amigos. Não criam medo de diálogo. Elas suportam perguntas. Suportam luz. A psicologia mostra que falar sobre a relação com pessoas de confiança ajuda a reorganizar a percepção. O olhar externo não está emocionalmente envolvido da mesma forma. Ele percebe incoerências que, de dentro da relação, passam despercebidas. A filosofia antiga sempre valorizou o diálogo e a vida em comunidade. Não como dependência, mas como proteção mútua. O isolamento emocional fragiliza. Já a troca fortalece. Também é importante observar como a relação afeta o estado emocional. Relações saudáveis geram estabilidade. Relações prejudiciais geram ansiedade, insegurança e medo constante de perda. Se o vínculo traz mais inquietação do que paz, algo está desalinhado. Prudência não exige acusações. Exige tempo. Exige observar se palavras se confirmam em ações. Se promessas encontram realidade. Se o discurso se sustenta no mundo concreto. Número 5. O que a filosofia antiga ensina a respeito do afeto, prudência e dignidade. A filosofia antiga nunca foi ingênua em relação aos vínculos humanos. Ao contrário do que muitos imaginam, os pensadores clássicos observavam com atenção a fragilidade emocional das pessoas e os perigos que surgem quando o desejo se sobrepõe à razão. Eles compreendiam que o ser humano é relacional, mas também sabiam que relações mal conduzidas podem se tornar fontes profundas de sofrimento. Para a filosofia antiga, amar não significava perder o centro de si mesmo. O afeto verdadeiro deveria ampliar a vida, não reduzi-la. Quando um vínculo começa a exigir que você abandone valores, silencie dúvidas ou suspenda o senso crítico, algo está fora de equilíbrio. Afinal, o amor não deveria custar a própria dignidade. A prudência era considerada uma virtude essencial. Prudência não é frieza, nem desconfiança permanente. Prudência é a capacidade de observar antes de se entregar. É respeitar o tempo necessário para que a realidade se revele. É entender que palavras podem ser bonitas, mas apenas ações sustentadas no tempo revelam caráter. Os filósofos antigos insistiam que a verdade se manifesta na coerência entre discurso e ação. Onde há apenas promessa e nenhuma presença concreta, não há base sólida para a confiança. Isso vale para qualquer relação, independentemente do meio pelo qual ela começa. Outro ensinamento importante da filosofia antiga é a ideia de autonomia emocional. Autonomia não significa viver sem vínculos, mas não depender totalmente deles para manter o equilíbrio interno. Quando entregamos nosso valor emocional exclusivamente ao outro, nos tornamos vulneráveis. Não porque amar seja errado, mas porque nenhuma pessoa deveria carregar o peso de sustentar sozinha nossa estabilidade. A filosofia também alertava para o perigo da ilusão. O desejo intenso pode distorcer a percepção. Quando queremos muito acreditar em algo, tendemos a ignorar sinais claros de incoerência. Por isso, o autoconhecimento era visto como um dos maiores instrumentos de proteção contra o engano. Conhecer a si mesmo significa reconhecer suas próprias fragilidades. Saber em que momentos você tende a se apegar demais. Em que momentos o medo da solidão fala mais alto. Esse reconhecimento não enfraquece. Ele fortalece. A filosofia antiga não ensinava a desconfiar do amor, mas a não se perder dentro dele. O afeto saudável não pede cegueira. Ele caminha junto com a lucidez. Número 6.
Cuidados práticos para proteger a vida emocional na internet. Depois de compreender os mecanismos emocionais e os ensinamentos filosóficos, é fundamental falar de cuidados práticos. Não como regras rígidas ou moralistas, mas como formas de proteger algo precioso, a própria dignidade emocional. Um cuidado básico e inegociável é nunca enviar dinheiro, documentos, dados pessoais ou informações sensíveis para alguém que você não conhece presencialmente. Isso não é falta de confiança. É respeito por si mesmo. Confiança saudável se constrói com tempo, presença e responsabilidade concreta. Outro cuidado importante é observar se a relação avança para a realidade. Relações saudáveis não vivem eternamente no futuro. Elas encontram formas reais de existir no presente. Quando tudo é sempre promessa, sempre adiado, sempre condicionado a algo que nunca se cumpre, é necessário pausar. Manter a rede de apoio ativa é um dos maiores fatores de proteção emocional. Falar sobre a relação com amigos, familiares ou pessoas de confiança ajuda a reorganizar a percepção. O olhar externo não está envolvido emocionalmente da mesma forma e pode perceber incoerências que passam despercebidas para quem está dentro da relação. Também é essencial observar como você se sente na maior parte do tempo. Relações saudáveis geram estabilidade, segurança e expansão da vida. Relações prejudiciais geram ansiedade, insegurança, medo constante de perda e dependência emocional. O corpo costuma perceber antes da mente. Cuidar da vida fora da internet é outro ponto fundamental. Quanto mais rica é a vida real, menor o risco de dependência emocional digital. Amizades presenciais, interesses próprios, rotina estruturada e projetos pessoais funcionam como âncoras emocionais. A filosofia antiga sempre defendeu o equilíbrio. Não porque o prazer seja errado, mas porque o excesso concentrado em uma única fonte cria fragilidade. Quando toda a vida emocional se apoia em um único vínculo, qualquer instabilidade se torna devastadora. Outro cuidado importante é permitir-se questionar. Questionar não destrói relações verdadeiras. Apenas revela aquelas que não suportam a verdade. O medo de fazer perguntas é um sinal de alerta. Relações saudáveis acolhem o diálogo. Número 7. Lucidez, cuidado e amor que não fere. Buscar amor não é fraqueza. Buscar companhia não é erro. O erro está em viver sem critérios emocionais em um mundo que sabe explorar a carência humana. Cuidar de si não é fechar o coração. É protegê-lo para que ele possa amar de forma mais consciente. A internet não é inimiga, mas ela não pode ser o único espaço de pertencimento. Relações verdadeiras não pedem segredo constante, urgência artificial ou sacrifício silencioso. Elas crescem com tempo, presença e coerência. Este conteúdo não existe para gerar medo. Existe para devolver lucidez. Não para afastar as pessoas do amor, mas para aproximá-las de relações mais reais, mais seguras e mais humanas. Se você se conectou com esse conteúdo, comente. Golpe não é amor. Encaminhe este vídeo para alguém que você ama e com quem se importa. Cuidar também é alertar. Proteger também é compartilhar. Este canal existe para aplicar a filosofia antiga, a psicologia e fundamentos da neurociência à vida prática e real. Sem promessas vazias. Sem sensacionalismo. Sem explorar o medo. Apenas conhecimento aplicado para viver com mais consciência. Siga o canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. E lembre-se, os sábios aprendem com os erros alheios, enquanto os tolos ignoram a prudência. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!